O CEO mais influente do país começa a sentir seu corpo falhar misteriosamente, mesmo cercado pelos melhores médicos do mundo. Sem respostas, ele mergulha em um colapso físico que desafia a lógica da medicina e abala o império que construiu. Mas uma faxineira silenciosa, com um passado esquecido na ciência, enxerga o que ninguém mais consegue ver. E ao arriscar tudo para revelar a verdade, ela inicia uma investigação que pode salvar uma vida, ou destruir a sua. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está. Assistindo, continuando. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta sobre São Paulo, com aquele céu carregado que parecia prever mudanças. No alto do edifício corporativo mais imponente da Avenida Paulista, Rodrigo Mendes observava a cidade através das janelas panorâmicas de seu escritório. Aos 42 anos, ele havia construído um império no ramo da tecnologia, uma empresa que revolucionara a forma como brasileiros se comunicavam e faziam negócios. Seu nome era sinônimo de inovação, determinação e sucesso. Revistas de negócios o estampavam em capas, universidades o convidavam para palestras e investidores do mundo inteiro disputavam sua atenção. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Rodrigo sentiu um cansaço incomum ao levantar da cadeira, como se seus músculos não respondessem com a mesma precisão de sempre. Atribuiu aquilo às últimas semanas intensas de trabalho, aos voos internacionais consecutivos, às madrugadas em reuniões com investidores asiáticos. Afinal, liderar uma corporação daquele porte não permitia fraquezas. Ele ignorou o desconforto, ajeitou a gravata italiana e seguiu para a reunião matinal com os diretores. Durante a apresentação dos resultados trimestrais, sua mão tremeu ligeiramente ao segurar o controle remoto dos slides. Foi um tremor quase imperceptível, mas estava lá. Alguns segundos depois, uma dor de cabeça latejante começou a pulsar em suas têmporas. Rodrigo apertou os olhos, tentando concentrar-se nos números projetados na tela. Os diretores não perceberam nada. A reunião seguiu seu curso e ele manteve a postura firme, a voz segura, o raciocínio afiado. Mas por dentro uma inquietação começava a germinar. Nas semanas seguintes, os sintomas se intensificaram. O cansaço se tornou exaustão. Os tremores nas mãos apareciam com mais frequência. As dores de cabeça se transformaram em enxaquecas persistentes que nem os analgésicos mais fortes conseguiam aliviar. Rodrigo começou a perder peso de forma acelerada e sua pele, antes bronzeada e saudável, ganhava uma palidez preocupante. Seus olhos, sempre brilhantes e atentos, pareciam ter perdido aquele vigor característico. Mariana, sua secretária há mais de 10 anos, foi a primeira a notar as mudanças. Ela conhecia Rodrigo o suficiente para saber que ele jamais admitiria fragilidade, mas não pôde deixar de sentir um aperto no coração ao vê-lo apoiar-se na mesa durante uma conversa telefônica, como se precisasse daquele suporte para permanecer de pé. Quando ela sugeriu delicadamente que ele procurasse um médico, Rodrigo apenas sorriu e disse que estava tudo bem, que era apenas o ritmo acelerado dos negócios cobrando seu preço, mas não estava tudo bem. E nas semanas que se seguiram isso ficou dolorosamente evidente. Foi numa quinta-feira, durante uma apresentação para investidores estrangeiros, que Rodrigo desmaiou. Simplesmente apagou no meio de uma frase, caindo ao chão diante de dezenas de executivos chocados. A ambulância foi chamada, o protocolo de emergência acionado, e ele foi levado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, uma das instituições mais respeitadas do país. Os primeiros exames não revelaram nada conclusivo. Desidratação, talvez. Estresse extremo, certamente. Mas algo mais profundo parecia estar acontecendo. Os médicos sugeriram internação para uma bateria completa de testes. Rodrigo, pela primeira vez em sua vida adulta, não teve forças para discordar. Estava assustado. Seu corpo, que sempre fora forte e confiável, estava falhando de formas que ele não conseguia compreender. A notícia de sua internação se espalhou rapidamente. Jornais especularam sobre o futuro da empresa. Ações oscilaram na bolsa. E Bruno Tavares,
seu sócio e amigo de longa data, assumiu temporariamente o comando das operações. Bruno era carismático, competente, sempre presente. Ele visitava Rodrigo todos os dias no hospital, levava frutas importadas, conversava sobre os negócios, tranquilizava-o dizendo que tudo estava sob controle. Mas havia algo nos olhos de Bruno que Rodrigo não conseguia decifrar completamente. Uma preocupação genuína, sim, mas também algo mais. Algo que pairava no ar, como uma sombra invisível. Enquanto isso, nos corredores daquele hospital de elite, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Luana Silva tinha 28 anos e trabalhava como faxineira no turno da tarde. Todos os dias, ela vestia seu uniforme azul marinho, prendia os cabelos castanhos num coque apertado e iniciava sua rotina de limpeza pelos andares mais movimentados da instituição. Era invisível para a maioria das pessoas. Médicos passavam por ela sem olhar. Enfermeiros davam ordens sem dizer por favor. Visitantes a ignoravam completamente, como se ela fosse apenas parte da mobília. Luana estava acostumada com isso. Havia aprendido ao longo dos últimos 5 anos que sua função ali era fazer o trabalho desaparecer, não aparecer. Mas por trás daquela mulher silenciosa que esfregava pisos e limpava janelas, havia uma história que ninguém conhecia. Uma história de sonhos interrompidos e talentos escondidos. Antes de se tornar faxineira, Luana havia sido uma estudante brilhante de química, na Universidade de São Paulo. Ela era fascinada pela ciência, pela forma como moléculas se combinavam, pela precisão das reações, pelo poder da pesquisa. Seus professores diziam que ela tinha um futuro promissor, que poderia se tornar uma pesquisadora renomada. Luana sonhava em trabalhar num grande laboratório, desenvolver medicamentos, contribuir para a ciência brasileira. Mas a vida tem seus próprios planos. Seu pai sofreu um acidente que o deixou incapacitado para o trabalho. Sua mãe, que sempre fora dona de casa, não tinha qualificação profissional. Seus 2 irmãos mais novos ainda estudavam. Alguém precisava garantir o sustento da família. E Luana, a filha mais velha, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Abandonou a universidade no 3º ano e buscou qualquer emprego que pudesse, pagar as contas imediatamente. Isso foi há 5 anos. 5 anos limpando hospitais, carregando baldes, ouvindo ordens. 5 anos vendo seus sonhos se afastarem como estrelas num céu cada vez mais escuro. Mas Luana nunca deixou sua mente científica morrer. Ela ainda lia artigos quando podia, ainda pensava em reações químicas enquanto misturava produtos de limpeza, ainda tinha aquele olhar analítico que nenhuma circunstância conseguira apagar completamente. E foi esse olhar que a fez notar algo estranho no quarto 312. Rodrigo Mendes havia sido transferido para aquele quarto após uma série de exames inconclusivos. Sua condição se deteriorava rapidamente e a equipe médica estava perplexa. Especialistas foram chamados, juntas médicas se reuniram, exames sofisticados foram repetidos, mas ninguém conseguia explicar por que aquele homem, anteriormente saudável, estava definhando de forma tão dramática. Foi quando a direção do hospital tomou uma decisão extraordinária: convocar 5 dos melhores médicos do mundo para um conselho internacional. Eles chegaram de diferentes continentes. Havia um toxicologista alemão especializado em substâncias raras. Uma neurologista americana renomada por desvendar casos impossíveis. Um especialista britânico em doenças metabólicas. Um médico japonês pioneiro em medicina regenerativa e um francês expert em patologias inexplicáveis. Cada um deles examinou Rodrigo minuciosamente. Fizeram testes que custavam fortunas, debateram hipóteses complexas, aplicaram tratamentos experimentais, mas nada funcionava. O corpo de Rodrigo continuava falhando, como se estivesse sendo lentamente consumido por algo invisível e inexorável. Luana observava tudo aquilo com uma mistura de curiosidade e compaixão. Ela via o paciente do quarto 312 definhar dia após dia. Via a angústia nos olhos dele quando acordava. Via a forma como ele agarrava os lençóis quando as dores vinham.
e sentia uma empatia profunda por aquele homem que, apesar de toda a sua riqueza e poder, estava tão frágil e desamparado quanto qualquer outro ser humano. Mas foi durante uma de suas rotinas de limpeza que Luana notou algo peculiar. Ao lado da cama de Rodrigo sempre havia um pequeno frasco de vidro. Parecia ser um hidratante ou algum produto de uso pessoal. A princípio, ela não deu muita importância. Mas seu instinto científico, aquele que permanecia adormecido, mas nunca morto, despertou quando ela observou melhor o conteúdo daquele frasco. Havia um brilho metálico sutil na superfície do líquido. Algo que não deveria estar ali. Luana franziu a testa, mas continuou sua limpeza sem dizer nada. Não era seu lugar questionar. Ela era apenas a faxineira. Nos dias seguintes, ela começou a prestar mais atenção. O frasco era substituído regularmente, e quem o trazia era sempre o mesmo visitante, Bruno Tavares, o sócio de Rodrigo. Bruno chegava com sua postura impecável, seu terno sob medida, seu sorriso cordial. Conversava com Rodrigo, arrumava suas coisas, deixava o frasco ao lado da cama e ia embora. Havia algo naquele ritual que incomodava Luana. Não conseguia explicar exatamente o quê. Talvez fosse a forma como Bruno tocava o frasco, com um cuidado quase excessivo, ou talvez fosse o fato de que, coincidentemente, Rodrigo sempre parecia piorar após usar aquele produto. Uma tarde, quando estava sozinha no quarto fazendo a limpeza depois do horário de visitas, Luana tomou uma decisão arriscada. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava, e rapidamente coletou uma minúscula amostra daquela substância, usando um cotonete que guardou numa pequena embalagem plástica. Seu coração batia acelerado. Se alguém a visse, poderia ser demitida na hora. Mas algo mais forte que o medo a impulsionava. Aquele senso científico que nunca a abandonara estava gritando que algo estava errado. Naquela noite, depois de seu turno, Luana foi para casa carregando aquela pequena amostra como se fosse um tesouro secreto. Morava num apartamento simples em Itaquera, zona leste de São Paulo, dividido com sua mãe e irmãos. Enquanto todos dormiam, ela se trancou no minúsculo banheiro e começou a fazer testes rudimentares com materiais que tinha em casa. Misturou a substância com bicarbonato de sódio. Observou a reação, diluiu em água e analisou a mudança de cor. Aproximou o nariz cuidadosamente e sentiu o odor metálico que confirmava suas suspeitas. Não tinha equipamentos sofisticados, mas tinha conhecimento. E aquele conhecimento estava lhe dizendo algo aterrorizante. Aquela substância continha elementos que não deveriam estar num produto de uso pessoal comum. Luana passou a noite em claro, pesquisando em seu celular antigo, tentando conectar os pontos. Os sintomas de Rodrigo. A progressão da doença. O brilho metálico. Tudo começava a fazer um sentido assustador. Se suas suspeitas estivessem corretas, aquele homem não estava doente por acaso. Estava sendo envenenado lentamente, de forma tão sutil que nem os melhores médicos do mundo conseguiam detectar. Mas como provar isso? Quem acreditaria nela, uma simples faxineira, contra a opinião de 5 especialistas internacionais? E se estivesse enganada? E se acusasse alguém injustamente? As dúvidas a atormentavam, mas no fundo, do coração, Luana sabia que não podia se calar. Uma vida estava em jogo. E se ela tinha a possibilidade de salvá-la, por menor que fosse essa chance, precisava tentar. Na manhã seguinte, Luana voltou ao hospital com o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores, seus olhos buscavam alguém em quem pudesse confiar. A maioria dos médicos mal sabia seu nome. As enfermeiras estavam sempre ocupadas demais para conversar. Mas havia um jovem médico, Dr. Felipe Almeida, que sempre fora gentil com ela. Ele era da equipe de clínica geral, não fazia parte do time de especialistas internacionais, mas tinha um olhar atento e uma postura humilde que o diferenciava dos outros. Luana decidiu que, se fosse arriscar sua estabilidade e reputação, seria com ele. Durante a pausa do almoço, quando o movimento nos corredores diminuía, ela o abordou timidamente.
As palavras saíram trêmulas, mas determinadas. Ela contou sobre suas suspeitas, sobre o frasco misterioso, sobre seus conhecimentos de química. Dr. Felipe a ouviu sem interrompê-la, e quando ela terminou, seus olhos revelavam algo entre surpresa e admiração. Ele não a descartou, não a chamou de louca. Em vez disso, pediu a amostra que ela havia coletado e prometeu analisá-la adequadamente no laboratório do hospital. Luana sentiu uma mistura de alívio e terror. Havia dado o primeiro passo. Agora, só restava esperar para ver se suas suspeitas se confirmariam ou se ela havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Rodrigo, alheio a tudo aquilo, continuava sua luta silenciosa pela sobrevivência no quarto 312. Cada dia que passava, ele sentia seu corpo mais fraco, sua mente mais confusa. Às vezes acordava no meio da noite sem saber onde estava. Outras vezes, olhava para suas próprias mãos e não as reconhecia. Tão magras e trêmulas haviam se tornado. Em seus momentos de lucidez, pensava na empresa que construíra, nos sonhos que tinha para o futuro, nas conquistas que ainda queria alcançar. Pensava também em Bruno, seu amigo de tantos anos, e sentia gratidão por tê-lo ao seu lado naquele momento difícil. Não fazia ideia de que aquele mesmo amigo poderia ser a origem de todo o seu sofrimento. Bruno, por sua vez, visitava Rodrigo diariamente, com uma máscara perfeita de preocupação. Levava flores, conversava sobre trivialidades, ajustava os travesseiros e sempre deixava o frasco ao lado da cama. Ninguém suspeitava de nada. Afinal, por que suspeitariam? Ele era o sócio leal, o amigo dedicado, o homem que mantinha a empresa funcionando enquanto seu parceiro lutava pela vida. Mas nos olhos de Luana, treinados pela ciência e aguçados pela intuição, havia algo naquele homem que não condizia com sua fachada de bondade. Era um detalhe sutil, quase imperceptível, a forma como ele tocava o frasco. O breve sorriso que esboçava quando ninguém estava olhando. Aquela satisfação discreta que escapava por uma fração de segundo, e ela sabia que sua intuição raramente a enganava. Algo estava profundamente errado e ela estava determinada a descobrir o quê. 2 dias se passaram antes que Dr. Felipe Almeida voltasse a procurar Luana. Foram 2 dias de ansiedade pura, nos quais ela mal conseguiu dormir, imaginando todas as possibilidades. E se estivesse errada? E se perdesse o emprego? E se causasse um problema enorme baseado em nada além de intuição? Mas, ao mesmo tempo, sentia que não podia estar enganada. Seu instinto científico, aquele que a fizera se destacar na universidade anos atrás, gritava que havia descoberto algo importante. Na tarde de sexta-feira, enquanto Luana limpava o corredor do 3º andar, Dr. Felipe apareceu caminhando rapidamente em sua direção. Seu rosto estava sério, quase pálido, e seus olhos carregavam uma urgência que fez o coração dela acelerar. Ele fez um gesto discreto para que ela o seguisse até uma sala de reuniões vazia. Quando a porta se fechou atrás deles, o médico respirou fundo antes de falar. A amostra que Luana havia coletado foi analisada no laboratório do hospital, e os resultados eram alarmantes. A substância continha traços significativos de tálio, um metal pesado extremamente tóxico, que causa envenenamento lento e progressivo. O tálio é conhecido por ser inodoro, insípido e praticamente indetectável quando administrado em doses pequenas e constantes. Ele se acumula no organismo, causando exatamente os sintomas que Rodrigo apresentava: fraqueza extrema, tremores, dores de cabeça, perda de cabelo, deterioração progressiva dos órgãos. Luana sentiu suas pernas fraquejarem. Então ela estava certa. Rodrigo Mendes não estava morrendo de uma doença misteriosa. Estava sendo envenenado. E os 5 melhores médicos do mundo não haviam detectado porque estavam procurando por doenças raras, síndromes complexas, quando a resposta era mais simples e mais sinistra. Alguém estava tentando matá-lo deliberadamente. Dr. Felipe estava impressionado. Como ela, uma faxineira sem acesso a exames sofisticados, havia conseguido identificar algo que escapara de especialistas internacionais. Luana explicou sua formação em química, seu passado acadêmico,
e como havia usado métodos básicos de análise que aprendera na universidade. O médico a olhou com uma admiração crescente. Aquela mulher, invisível para todos, possuía um conhecimento que poderia salvar uma vida. Mas agora enfrentavam um problema ainda maior. Se a substância continha talho, alguém estava colocando aquilo intencionalmente no frasco. E esse alguém tinha acesso livre ao quarto de Rodrigo. A primeira pessoa que vinha à mente era Bruno Tavares, o sócio que visitava diariamente e sempre trazia o misterioso frasco. Mas acusar um empresário poderoso sem provas absolutas seria perigoso e potencialmente destrutivo. Dr. Felipe sabia que precisavam agir com cautela extrema. Ele pediu a Luana que coletasse mais amostras, se possível, e que observasse tudo o que acontecia no quarto 312. Enquanto isso, ele começaria a investigar discretamente o histórico de Rodrigo e Bruno, tentando entender se havia motivações para aquele crime horrível. Eles se tornaram aliados improváveis naquela missão secreta. Um médico jovem ainda construindo sua carreira e uma faxineira com um passado acadêmico brilhante. Luana voltou ao seu trabalho com um peso ainda maior nos ombros. Agora não era apenas uma suspeita, era uma certeza. Cada vez que via Rodrigo no corredor sendo levado para exames, cada vez que escutava os médicos comentando sobre a deterioração inexplicável, ela sentia um nó na garganta. Sabia a verdade, mas não podia simplesmente gritar para todos ouvirem. Precisava de provas irrefutáveis. Durante os dias seguintes, Luana se tornou uma observadora meticulosa. Anotava mentalmente cada visita de Bruno, cada interação dele com o frasco, cada detalhe que pudesse ser relevante. Ela percebeu que Bruno sempre chegava quando a equipe médica estava ocupada em outros andares, garantindo privacidade. Notou também que ele nunca aplicava o produto diretamente em Rodrigo, mas o deixava ao alcance, como se fosse algo que o próprio paciente usava por vontade própria. Era um crime sofisticado, quase perfeito. Se não fosse pelo olhar atento de uma mulher que a maioria considerava invisível, Bruno Tavares teria conseguido seu objetivo macabro. Mas o que Luana e Dr. Felipe não sabiam era que suas investigações não passavam despercebidas. Um enfermeiro do turno da noite, Marcos Ferreira, havia sido discretamente pago por Bruno para facilitar seus acessos ao quarto e garantir que certas perguntas não fossem feitas. Marcos não sabia exatamente o que estava acontecendo, apenas seguia ordens e recebia dinheiro generoso por isso, mas quando notou que a faxineira estava passando tempo demais observando o quarto 312 e que o jovem Dr. Felipe havia solicitado análises químicas incomuns, começou a ficar nervoso. Marcos reportou suas observações a Bruno, que imediatamente percebeu o perigo. Alguém estava desconfiando. Alguém estava investigando, e isso poderia arruinar tudo. Bruno sabia que precisava agir rapidamente para neutralizar qualquer ameaça ao seu plano. Numa noite de segunda-feira, Luana estava terminando seu turno quando encontrou um bilhete amassado dentro de seu armário no vestiário. As palavras eram diretas e ameaçadoras. Pare de fazer perguntas, ou você e sua família vão se arrepender. Luana sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Eles sabiam. Quem quer que estivesse por trás daquilo, sabia que ela estava investigando. Seu primeiro impulso foi desistir. Proteger sua família era sua prioridade máxima. Sua mãe, seus irmãos, dependiam dela. Não podia colocá-los em risco. Mas quando pensava em Rodrigo definhando naquela cama, quando imaginava que sua omissão significaria a morte de um homem inocente, não conseguia simplesmente recuar. Luana procurou o Dr. Felipe e mostrou o bilhete. O médico ficou visivelmente preocupado. A situação estava se tornando perigosa. Mas, ao mesmo tempo, aquela ameaça confirmava que estavam no caminho certo. Se alguém estava tentando assustá-los, era porque tinham algo a esconder. Dr. Felipe tomou uma decisão corajosa. Ele levaria o caso diretamente para a direção do hospital, mesmo que isso pudesse prejudicar sua própria carreira. Não podiam mais investigar sozinhos. Precisavam de apoio institucional, de proteção, de autoridade. Marcou uma reunião urgente com o Dr. Augusto Mendonça, diretor clínico do hospital.
um homem conhecido por sua integridade e rigor. A reunião aconteceu numa sala reservada, longe de ouvidos curiosos. Dr. Felipe apresentou os resultados das análises, explicou as suspeitas sobre o frasco e convidou Luana para contar sua parte da história. Ela estava tremendo, mas falou com clareza e convicção. Explicou seu background em química, descreveu como havia notado o brilho metálico na substância, detalhou os testes rudimentares que fizera em casa. Dr. Augusto ouviu tudo em silêncio, seu rosto se tornando cada vez mais grave. Quando Luana terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio, processando aquelas informações explosivas. Finalmente fez a pergunta que todos temiam. Se aquilo fosse verdade, quem seria o responsável? Foi quando Dr. Felipe mencionou Bruno Tavares. As provas circunstanciais apontavam para ele. Era o único visitante regular que tinha acesso irrestrito ao quarto. Sempre trazia o frasco suspeito. Tinha motivos empresariais para querer Rodrigo fora do caminho. Dr. Augusto sabia que acusar um empresário daquela magnitude sem provas absolutas poderia resultar em processos judiciais devastadores para o hospital. Mas, ao mesmo tempo, se ignorassem aquela denúncia e o paciente viesse a falecer, seriam cúmplices por omissão. O diretor tomou uma decisão salomônica. Ordenou que o frasco fosse imediatamente recolhido e enviado para análise completa em laboratório externo credenciado. Determinou que Bruno Tavares fosse impedido de visitar Rodrigo até que a situação fosse esclarecida, usando como pretexto novas regras de isolamento médico, e contatou discretamente autoridades competentes para que, caso as suspeitas se confirmassem, medidas legais pudessem ser tomadas rapidamente. Enquanto isso, Luana continuaria seu trabalho normalmente, mas com proteção reforçada. Um segurança foi discretamente designado para acompanhar seus movimentos no hospital. Dr. Felipe permaneceria responsável por monitorar qualquer mudança no quadro clínico de Rodrigo. Nos dias seguintes, a tensão era palpável. Bruno tentou visitar Rodrigo e foi impedido pela equipe de enfermagem, que alegou novas restrições médicas. Ele não demonstrou irritação abertamente, apenas assentiu com compreensão. Mas seus olhos revelavam uma fúria contida. Luana o viu no corredor e sentiu um medo genuíno. Aquele homem era perigoso e agora sabia que algo estava errado. O resultado do laboratório externo levou 5 dias para ficar pronto. Foram 5 dias intermináveis, nos quais cada hora parecia se arrastar. Luana mal conseguia se concentrar no trabalho. Dr. Felipe verificava o e-mail compulsivamente. E Rodrigo, alheio a toda aquela movimentação em torno de sua vida, continuava lutando contra um inimigo que não conseguia ver. Se você estivesse no lugar de Luana, teria arriscado sua segurança e de sua família para salvar a vida de um desconhecido? Nos conte nos comentários. Quando o resultado finalmente chegou, confirmou definitivamente. O conteúdo do frasco era um hidratante comum, misturado com doses calculadas de talho. Não havia mais dúvidas. Aquilo era uma tentativa de assassinato sofisticada, lenta e cruel. Dr. Augusto convocou uma reunião de emergência com a equipe médica internacional e os advogados do hospital. A revelação foi chocante. Os 5 especialistas internacionais, que haviam se debruçado sobre o caso por semanas, foram informados de que não estavam lidando com uma doença rara, mas com um envenenamento intencional. O toxicologista alemão ficou especialmente perturbado. O talho era exatamente sua especialidade, e o fato de não ter considerado essa possibilidade antes o envergonhava profundamente. Ele examinou novamente os exames de Rodrigo sob essa nova ótica, e tudo fez sentido instantaneamente. Foi decidido que Rodrigo seria imediatamente submetido a tratamento de quelação para remover o talho de seu organismo. Era um processo delicado e demorado, mas havia esperança real de recuperação se agissem rapidamente. Ao mesmo tempo, as autoridades policiais foram oficialmente notificadas e uma investigação criminal foi aberta. Bruno Tavares foi convocado para prestar depoimentos. Sua reação inicial foi de indignação calculada.
Como ousavam acusá-lo? Ele que havia dedicado anos de sua vida à empresa, que visitava seu sócio todos os dias, que mantinha o negócio funcionando? Era um absurdo, uma calúnia, e ele processaria todos os envolvidos. Mas quando apresentaram as provas laboratoriais, quando mostraram os vídeos de segurança do hospital, onde ele era visto trocando os frascos, quando o enfermeiro Marcos Ferreira confessou sob pressão que havia sido pago para facilitar acessos irregulares, Bruno percebeu que sua farsa havia desmoronado. A verdade era tão sórdida quanto previsível. Bruno estava endividado gravemente devido a investimentos pessoais desastrosos, havia desviado fundos da empresa e sabia que Rodrigo, eventualmente, descobriria. A única forma de evitar a ruína completa era assumir o controle total da corporação. E para isso, Rodrigo precisava sair do caminho. Não imediatamente, mas de forma que parecesse natural. Uma doença misteriosa era a cortina de fumaça perfeita. A prisão de Bruno Tavares foi manchete em todos os jornais. A mídia especulava incessantemente sobre os detalhes do caso. Como alguém poderia fazer aquilo com um sócio e amigo? Quanto tempo Rodrigo ainda teria se não fosse descoberto? E quem era a pessoa que havia desvendado o mistério quando os melhores especialistas do mundo não conseguiram? Foi quando o nome de Luana Silva começou a circular. Primeiro de forma discreta entre funcionários do hospital, depois em matérias jornalísticas. A história da faxineira com formação em química que salvou a vida de um milionário fascinava o público. Ela se tornou, da noite para o dia, uma heroína improvável. Mas Luana não queria holofotes. Continuava fazendo seu trabalho, cuidando de sua família, vivendo sua vida simples. Recusava entrevistas, evitava câmeras. Para ela, havia apenas cumprido seu dever humano. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Enquanto isso, Rodrigo começava lentamente a se recuperar. O tratamento de quelação estava funcionando. A cada dia, sentia um pouco mais de força retornando. A névoa mental que o envolvia começava a se dissipar. E pela primeira vez em meses, havia esperança genuína em seus olhos. Foi numa manhã ensolarada de quinta-feira que Rodrigo finalmente conseguiu sentar na cama sem ajuda. Sua primeira pergunta foi sobre quem havia descoberto o envenenamento. A equipe médica hesitou antes de responder, mas eventualmente contaram toda a história. A faxineira, o olhar atento, a amostra coletada, a coragem de denunciar. Rodrigo quis conhecê-la imediatamente, mas Luana estava de folga naquele dia. Ele teria que esperar. E enquanto esperava, pensava naquela mulher misteriosa que ninguém notava, mas que havia sido a única a vê-lo verdadeiramente. A única que se importou o suficiente para arriscar tudo e salvá-lo de um destino terrível. Quando finalmente se encontraram, foi um momento carregado de emoções inesperadas. Luana entrou no quarto timidamente, ainda vestindo seu uniforme de trabalho. Rodrigo estava sentado numa poltrona perto da janela, muito mais magro do que antes, mas com os olhos brilhando de gratidão e curiosidade. Eles se olharam por alguns segundos em silêncio. Não eram apenas um milionário e uma faxineira. Eram duas pessoas cujos destinos haviam se entrelaçado de forma extraordinária. Ele devia sua vida a ela, e ela, sem saber ainda, estava prestes a ter sua vida transformada por ele. Rodrigo estendeu a mão, e Luana a apertou delicadamente. E naquele aperto de mãos, algo indefinível passou entre eles. Uma conexão, um reconhecimento, o início de uma história que nenhum dos dois poderia ter previsto. A conversa entre Rodrigo e Luana naquela tarde foi breve, mas significativa. Ele agradeceu com palavras sinceras, ela respondeu com humildade genuína. Mas quando Luana saiu do quarto, ambos sentiam que algo havia começado ali. Uma conexão inexplicável, um respeito mútuo que transcendia suas diferentes realidades sociais. Nas semanas seguintes, enquanto Rodrigo continuava seu tratamento e recuperação gradual, ele começou a fazer perguntas sobre Luana. Queria saber mais sobre aquela mulher que o havia salvado. Dr. Felipe, que se tornara uma espécie de confidente, contou a história completa. A universidade abandonada,
os sonhos interrompidos, a família que dependia dela, os 5 anos trabalhando como faxineira, apesar de ter talento para muito mais. Rodrigo ficou profundamente comovido. Ali estava uma mulher com potencial desperdiçado, não por falta de capacidade, mas por circunstâncias cruéis da vida. Enquanto ele havia tido todas as oportunidades do mundo, ela havia sido forçada a desistir de seus sonhos para garantir o sustento familiar. A injustiça daquilo o perturbava, e mais do que isso, despertava nele um desejo genuíno de fazer algo significativo. Durante sua internação, Rodrigo teve muito tempo para refletir sobre sua vida. Quase morrer havia mudado sua perspectiva sobre tudo. O que realmente importava? Construir impérios empresariais? Acumular riqueza? Ou fazer diferença na vida das pessoas? Pela primeira vez em anos, ele se permitiu pensar além dos números, dos lucros, das reuniões intermináveis, e pensava constantemente em Luana, não como uma obrigação moral de recompensá-la pelo que fizera, mas como uma oportunidade genuína de restaurar algo que o universo havia tirado dela injustamente. Ele podia dar a ela o que ninguém mais poderia, uma segunda chance de realizar seus sonhos. Numa manhã de sexta-feira, 3 semanas após a descoberta do envenenamento, Rodrigo pediu que Luana voltasse ao seu quarto. Ela apareceu ainda mais tímida do que antes, como se tivesse medo de incomodar. Rodrigo sorriu ao vê-la e indicou a cadeira ao lado de sua cama. O que ele tinha a dizer era importante. Com voz ainda fraca, mas firme, Rodrigo fez uma proposta que deixou Luana sem palavras. Ele queria financiar integralmente seus estudos. Toda a graduação em Química, mestrado se ela desejasse, até doutorado. Tudo pago, sem condições, sem contrapartidas. E mais, enquanto estudasse, ela receberia uma bolsa mensal que garantiria o sustento de sua família, para que não precisasse trabalhar e pudesse se dedicar completamente aos estudos. Luana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Aquilo era impossível. Coisas assim não aconteciam na vida real. Ela tentou protestar, dizer que não merecia, que era demais, que não podia aceitar. Mas Rodrigo foi inflexível. Não era caridade, explicou. Era justiça. Era reconhecimento. Era dar a ela o que sempre deveria ter tido. Mas havia algo mais que Rodrigo não expressou naquele momento. Algo que ele mesmo ainda estava começando a entender. Sentia-se atraído por aquela mulher de uma forma que ia além da gratidão. Havia uma admiração profunda por sua inteligência, sua humildade, sua coragem. Quando estava em sua presença, sentia uma paz que não experimentava há anos, como se, depois de tanto tempo vivendo numa velocidade frenética, finalmente tivesse encontrado alguém que o fazia querer desacelerar. Luana saiu daquela conversa em estado de choque. Voltou para casa atordoada, mal conseguindo acreditar no que havia acontecido. Quando contou para sua mãe, Dona Teresa, a mulher desatou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Finalmente, sua filha teria a chance que sempre mereceu. Finalmente, os sacrifícios teriam valido a pena. Mas Luana estava dividida. Parte dela queria aceitar imediatamente, correr de volta para a universidade, mergulhar nos estudos que sempre amou. Mas outra parte se sentia estranha com aquela situação. Seria certo aceitar tanto de alguém? Não ficaria em dívida eterna com ele? E aquilo que sentia quando estava na presença de Rodrigo, aquele nervosismo misturado com algo mais profundo, era apropriado? Dr. Felipe, que havia se tornado amigo de ambos, aconselhou Luana a aceitar. Não era caridade, ele insistia. Era uma oportunidade que ela havia conquistado por mérito próprio. Salvou uma vida, e isso merecia ser reconhecido. Além disso, o Brasil precisava de cientistas brilhantes como ela. Seria quase egoísta recusar. Depois de 3 dias de reflexão intensa, Luana voltou ao hospital e aceitou a proposta de Rodrigo. Ele sorriu com uma felicidade genuína que iluminou seu rosto ainda pálido. Naquele instante, selaram não apenas um acordo, mas o início de uma conexão que se aprofundaria de formas que nenhum dos dois ainda podia prever.
Os procedimentos foram rapidamente colocados em prática. Rodrigo tinha recursos e influência para fazer as coisas acontecerem. Em 2 semanas, Luana estava matriculada novamente na USP, retomando seu curso de Química exatamente de onde havia parado 5 anos antes. Recebeu uma bolsa generosa, que não apenas sustentava sua família, mas permitia que sua mãe finalmente descansasse depois de anos de preocupações financeiras. A transformação na vida de Luana foi radical. De uniforme de faxineira para jeans e mochila de estudante, de acordar antes do sol para limpar pisos para acordar cedo para aulas de química orgânica. Era como se tivesse renascido, como se os últimos 5 anos tivessem sido apenas um pesadelo que finalmente terminara. Seus professores na universidade ficaram surpresos e felizes com seu retorno. Lembravam-se dela como uma das alunas mais promissoras que haviam passado pelo departamento. Quando souberam das circunstâncias de seu retorno, a história da faxineira que salvou o milionário e ganhou uma segunda chance, ficaram ainda mais impressionados. Luana mergulhou nos estudos com uma intensidade que surpreendia até a si mesma. Tinha tanto tempo perdido para recuperar, tanto conhecimento para absorver. Passava horas na biblioteca, noites inteiras estudando, finais de semana, no laboratório. Era como matar uma sede de anos. E cada conceito que aprendia, cada experimento que realizava, cada prova que passava, era uma confirmação de que estava no lugar certo, fazendo o que nascera para fazer. Enquanto isso, Rodrigo também passava por sua própria transformação. Sua recuperação física era lenta, mas constante. O talho estava sendo gradualmente eliminado de seu organismo, e a cada semana sentia mais força retornando. Mas a mudança mais significativa era interna. Quase morrer havia reordenado suas prioridades. A empresa que antes consumia toda a sua vida, agora parecia menos urgente. Os negócios continuariam, os lucros viriam, mas o que realmente importava eram as conexões humanas, o legado que deixaria além do dinheiro. E cada vez mais, seus pensamentos se voltavam para Luana. Ele perguntava sobre ela a Dr. Felipe. Queria saber como estava se adaptando à universidade, se estava feliz, se precisava de algo. Começou a enviar mensagens discretas, apenas perguntando como havia sido o dia, se os estudos iam bem. Luana respondia sempre com gentileza, agradecida pela atenção. Mas havia algo crescendo entre eles que nenhum dos dois ainda ousava nomear. 3 meses após sua readmissão na universidade, Luana foi visitar Rodrigo no hospital. Ele já estava bem melhor, prestes a receber alta. Conversaram por horas sobre química, sobre ciência, sobre sonhos e planos para o futuro. Rodrigo ficou fascinado pela forma como ela falava sobre suas pesquisas, com uma paixão que fazia seus olhos brilharem. E Luana descobriu um lado de Rodrigo que não conhecia. Um homem culto, interessado em ciência, capaz de fazer perguntas inteligentes e ouvir com atenção genuína. Quando ela se levantou para ir embora, Rodrigo segurou sua mão por um momento mais longo do que o necessário. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Não eram mais apenas o paciente salvo e sua salvadora. Não eram mais apenas o milionário benfeitor e a estudante beneficiada. Eram 2 pessoas sendo atraídas uma pela outra de forma cada vez mais inevitável. Mas ambos sabiam que aquela atração era complicada. As diferenças sociais eram imensas. O mundo julgaria, especularia, criticaria. Além disso, havia a questão da gratidão. Como distinguir entre amor genuíno e sentimento de obrigação? Era possível construir algo real quando a relação começara em circunstâncias tão extraordinárias. Rodrigo finalmente recebeu alta médica 4 meses após o início do envenenamento. Voltou para casa, mas não para a vida frenética de antes. Decidiu afastar-se temporariamente da linha de frente da empresa, delegando responsabilidades para diretores de confiança. Queria tempo para se recuperar completamente, mas também para repensar sua vida. Sua primeira iniciativa foi criar um fundo permanente dedicado a financiar educação para pessoas talentosas em situação de vulnerabilidade social. Luana seria a primeira beneficiária, mas não a única. Ele queria que sua experiência se multiplicasse, que outros pudessem ter a mesma segunda chance.
A notícia dessa iniciativa repercutiu positivamente na mídia. Rodrigo Mendes, o empresário que quase morreu envenenado, estava usando sua experiência para fazer o bem. Mas para ele, não era sobre imagem pública, era sobre propósito, sobre transformar trauma em algo construtivo. Luana continuava dedicada aos estudos, mas agora também era convidada para palestras, entrevistas, eventos acadêmicos. Sua história inspirava estudantes de todo o país. A faxineira que se tornou estudante novamente, a mulher que salvou uma vida usando conhecimento científico básico, tornou-se símbolo de resiliência e inteligência. Mas apesar de todo o reconhecimento externo, Luana permanecia essencialmente a mesma, humilde, focada, genuína. Não deixou o sucesso subir a cabeça. Continuava visitando sua mãe semanalmente, ajudando seus irmãos com os estudos, mantendo os pés no chão. E continuava pensando em Rodrigo com uma frequência que a assustava. Eles começaram a se encontrar com mais regularidade. Jantares discretos, passeios no Parque Ibirapuera, conversas longas sobre tudo e nada. Cada encontro aprofundava a conexão entre eles. Rodrigo descobria nela uma companheira intelectualmente estimulante, emocionalmente madura, genuinamente interessante. Luana descobria nele um homem muito além da imagem pública, sensível, generoso, vulnerável. Mas ambos ainda resistiam a nomear o que estava acontecendo. Rodrigo temia que ela se sentisse pressionada ou obrigada. Luana temia que seus sentimentos fossem apenas gratidão magnificada. Era uma dança delicada, dois corações atraídos, mas hesitantes. Foi numa noite de sábado, 6 meses após o início de tudo, que finalmente aconteceu. Estavam jantando num restaurante discreto em Pinheiros, quando a conversa derivou para territórios mais pessoais. Rodrigo falou sobre sua solidão, sobre como, apesar de todo o sucesso, sempre sentira que algo faltava. Luana falou sobre seus medos, sobre a sensação de estar vivendo um sonho, do qual poderia acordar a qualquer momento. E então, num momento de coragem, Rodrigo disse o que sentia há meses, que ela era a pessoa mais extraordinária que conhecera, que seus sentimentos iam muito além de gratidão, que queria explorar o que havia entre eles, se ela também sentisse o mesmo. Luana sentiu lágrimas brotarem. Ela também sentia. Desde o primeiro dia, desde aquele aperto de mãos no hospital, havia algo lá. Mas tinha tanto medo de estragar tudo, de misturar gratidão com amor, de não ser digna dele. Rodrigo segurou suas mãos sobre a mesa. Ela era mais do que digna, disse. Era ela quem o havia salvado, afinal. Era ela quem havia visto valor onde outros não viam. Era ela quem havia transformado a vida dele de forma irrevogável. Naquela noite, sob as luzes suaves do restaurante, com São Paulo pulsando, lá fora, 2 mundos se encontraram. O milionário e a ex-faxineira. O homem que quase morreu e a mulher que o salvou. Mas, acima de tudo, 2 pessoas que se reconheceram mutuamente, que se viram verdadeiramente, que escolheram dar uma chance ao impossível. Seu primeiro beijo aconteceu ali, simples e significativo. Não foi dramático nem cinematográfico. Foi apenas certo. Como se 2 peças que sempre deveriam estar juntas finalmente tivessem se encaixado. Quando saíram do restaurante de mãos dadas, sabiam que teriam desafios pela frente. O mundo julgaria, as pessoas especulariam, haveria críticas e questionamentos. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Rodrigo olhou para Luana sob a luz dos postes e viu não apenas a mulher que salvou sua vida, mas a mulher que dera novo significado a ela. Luana olhou para Rodrigo e viu não apenas o homem que financiou seus estudos, mas o homem que acreditou nela quando ninguém mais fazia. E ambos souberam, com uma certeza silenciosa mas profunda, que aquilo era apenas o começo de algo extraordinário. O relacionamento entre Rodrigo e Luana não foi um conto de fadas sem obstáculos. Pelo contrário, tiveram que enfrentar inúmeras adversidades desde o início. A notícia de que estavam juntos se espalhou rapidamente, e as reações foram variadas e nem sempre gentis.
A mídia especulou incessantemente sobre a natureza do relacionamento. Alguns veículos pintavam como uma linda história de amor improvável. Outros insinuavam que Luana era uma oportunista que havia calculadamente se aproximado de um homem rico e vulnerável. Havia até quem sugerisse que ela própria poderia ter estado envolvida no plano de envenenamento, apenas para se apresentar como salvadora depois. As acusações eram absurdas e dolorosas. Luana, que sempre vivera de forma simples e honesta, via-se agora pintada em tabloides como uma vilã manipuladora. Chegou a chorar várias noites, questionando se não seria melhor terminar tudo para proteger sua reputação e a de Rodrigo. Mas Rodrigo foi inflexível. Ele conhecia a verdade, conhecia o coração de Luana, sua integridade, sua bondade genuína, e não permitiria que especulações vazias destruíssem algo tão precioso. Contratou os melhores advogados para processar publicações difamatórias e fez questão de aparecer publicamente ao lado dela, deixando claro para o mundo que não se envergonhava daquele relacionamento. A família de Rodrigo também não facilitou as coisas. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher da alta sociedade paulistana, ficou chocada quando soube que o filho estava namorando uma ex-faxineira. Não importava que Luana fosse inteligente, educada, estudante brilhante da USP. Importava apenas sua origem humilde, sua falta de pedigree social. Dona Helena fez o possível para convencer Rodrigo a terminar o relacionamento, argumentando que ele merecia alguém de seu próprio meio social. O confronto entre mãe e filho foi tenso. Rodrigo, pela primeira vez na vida, enfrentou Dona Helena com firmeza. Disse que Luana era a melhor coisa que lhe acontecera, que ela havia literalmente salvado sua vida quando ninguém mais conseguiu, e que se a família não pudesse aceitar e respeitar a mulher que ele amava, então teria que fazer uma escolha dolorosa. Dona Helena ficou sem palavras. Nunca havia visto o filho tão determinado, tão apaixonado por algo além dos negócios. Levou tempo, mas eventualmente começou a ceder. Quando finalmente conheceu Luana pessoalmente, não pôde deixar de ficar impressionada com sua inteligência, elegância natural e genuíno amor por seu filho. Do lado de Luana, também houve desafios. Alguns colegas da universidade passaram a tratá-la diferentemente. Havia quem sentisse inveja de sua sorte, quem duvidasse de suas capacidades acadêmicas, atribuindo suas conquistas apenas ao apoio financeiro de Rodrigo. Mas Luana provou seu valor repetidamente. Suas notas eram excelentes, suas pesquisas originais e bem fundamentadas, sua dedicação inquestionável. Um ano após retomar os estudos, Luana se destacou numa competição nacional de química, apresentando uma pesquisa sobre detecção de metais pesados em produtos de uso cotidiano. O trabalho foi inspirado diretamente por sua experiência com o envenenamento de Rodrigo, mas tinha aplicações muito mais amplas. Ela ganhou o primeiro lugar e, mais importante, o respeito definitivo de seus pares. Rodrigo estava na plateia quando Luana recebeu o prêmio. Viu-a subir ao palco com aquele sorriso tímido, mas radiante, e sentiu uma onda de orgulho e amor tão intensa que quase o derrubou. Aquela mulher extraordinária, que o destino colocara em seu caminho de forma tão dramática, estava realizando seus sonhos. E ele tinha o privilégio de testemunhar e apoiar aquela jornada. Mas não era apenas Luana que estava se transformando. Rodrigo também havia mudado profundamente. Sua experiência de quase morte, combinada com o amor de Luana, havia reordenado completamente suas prioridades. Ele continuava à frente de sua empresa, mas agora com uma perspectiva diferente. Não se tratava mais apenas de lucros e expansão, mas de impacto social, de responsabilidade, de deixar um legado que fosse além de números. Ele expandiu significativamente o fundo educacional que havia criado. Centenas de estudantes em todo o Brasil agora tinham oportunidades que, de outra forma, jamais teriam. Além disso, implementou políticas na empresa que valorizavam funcionários de todos os níveis, garantindo salários dignos, oportunidades de capacitação, respeito genuíno. Dr. Felipe Almeida, que havia sido fundamental em toda a história, tornou-se amigo próximo do casal.
Foi promovido no hospital não por favoritismo, mas por seu trabalho excepcional e sua integridade demonstrada durante a crise. Ele frequentemente jantava com Rodrigo e Luana, e os três formavam um trio improvável, mas harmonioso: o empresário reformado, a cientista em ascensão e o médico dedicado. 2 anos após o início de tudo, Luana se formou com honras máximas. A cerimônia de graduação foi emocionante. Dona Teresa, sua mãe, chorou de alegria ao ver a filha de Beca e Capelo. Seus irmãos gritaram quando seu nome foi chamado, e Rodrigo, sentado ao lado da família dela, sentiu uma felicidade tão profunda que mal podia contê-la. Após a formatura, Luana foi aceita num programa de mestrado altamente competitivo. Dessa vez não por ajuda externa, mas por mérito próprio. Seu projeto de pesquisa envolvia desenvolvimento de métodos mais acessíveis de detecção de contaminantes em água, algo que poderia beneficiar comunidades carentes em todo o país. Era ciência com propósito social, exatamente como ela sempre sonhara. Rodrigo, por sua vez, decidiu vender parte de suas ações na empresa para se dedicar a projetos filantrópicos. Criou uma fundação focada em educação e saúde, usando sua experiência pessoal para ajudar outras vítimas de crimes sofisticados a receberem diagnósticos adequados e justiça. O julgamento de Bruno Tavares foi amplamente noticiado. Ele foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e outros crimes relacionados. A sentença foi severa: 15 anos de prisão. Durante o julgamento, Rodrigo teve que testemunhar, reviver aqueles momentos terríveis de vulnerabilidade e traição. Mas Luana estava ao seu lado, segurando sua mão, dando-lhe força. Quando tudo terminou, quando Bruno foi levado algemado, Rodrigo sentiu não raiva, mas uma tristeza profunda. Haviam sido amigos um dia, trabalhado juntos, sonhado juntos. Como alguém podia se perder tão completamente a ponto de tentar tirar a vida de outra pessoa por dinheiro? Era um lembrete sombrio de como a ganância pode corromper até as amizades mais antigas. Mas daquela escuridão, algo belo havia emergido. Rodrigo e Luana haviam se encontrado, e juntos estavam construindo algo que transcendia suas histórias individuais. Numa noite de dezembro, 3 anos após seu primeiro encontro no hospital, Rodrigo levou Luana para jantar num lugar especial. O mesmo restaurante onde haviam compartilhado seu primeiro beijo. Ela não suspeitava de nada. Pensava que era apenas mais um jantar romântico. Mas quando a sobremesa chegou, Rodrigo se levantou e, diante de todos os presentes, ajoelhou-se ao lado da mesa. Luana levou as mãos à boca, lágrimas já formando-se em seus olhos. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas belíssimo. As palavras de Rodrigo foram diretas e sinceras. Disse que ela havia salvado sua vida de 2 formas: primeiro fisicamente, depois emocionalmente. Que ela lhe mostrara o que realmente importava. Que queria passar o resto de sua vida ao lado dela, apoiando seus sonhos assim como ela apoiava os dele. Perguntou se ela o faria o homem mais feliz do mundo, aceitando se casar com ele. Luana mal conseguia falar através das lágrimas, mas conseguiu sussurrar um sim claro e emocionado. O restaurante inteiro aplaudiu. Rodrigo colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço, que durou eternidades. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia intimista no jardim da casa que haviam comprado juntos. Apenas familiares próximos e amigos queridos estavam presentes. Dona Teresa chorou durante toda a cerimônia, ainda em descrença de que sua filha estava se casando com o homem que mudara suas vidas tão profundamente. Dona Helena, que finalmente aceitara Luana de coração aberto, a abraçou calorosamente e sussurrou que era bem-vinda à família. Dr. Felipe foi padrinho de Rodrigo, e uma colega de mestrado de Luana foi sua madrinha. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras de amor, gratidão e compromisso com um futuro construído juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, todos os presentes sentiram que estavam testemunhando algo raro e precioso.
Um amor nascido das circunstâncias mais improváveis, mas que havia provado ser genuíno, resistente e transformador. Nos anos que se seguiram, Rodrigo e Luana construíram uma vida que honrava tanto suas origens quanto seus sonhos. Luana completou seu mestrado e começou um doutorado, sempre focada em pesquisas que pudessem ter impacto social positivo. Publicou artigos em revistas científicas internacionais, tornou-se referência em sua área e inspirou uma nova geração de cientistas vindos de origens humildes. Rodrigo continuou sua empresa com uma nova filosofia, balanceando sucesso financeiro com responsabilidade social. Mas sua maior satisfação vinha não dos negócios, mas do trabalho filantrópico que desenvolvia ao lado de Luana. Juntos, criaram programas que identificavam talentos escondidos em comunidades vulneráveis e ofereciam oportunidades reais de desenvolvimento. 5 anos após o casamento, Luana deu à luz uma menina. Chamaram-na de Helena Teresa, homenageando ambas as avós. A criança cresceria cercada de amor, oportunidades e o exemplo de pais que haviam superado adversidades extraordinárias para construir algo belo juntos. Certa noite, com a pequena Helena dormindo no berço ao lado, Rodrigo e Luana conversavam sobre tudo o que haviam vivido. Parecia impossível que apenas 5 anos antes ela fosse uma faxineira invisível e ele um empresário sendo envenenado por seu próprio sócio. Parecia impossível que suas vidas tivessem se entrelaçado de forma tão dramática e improvável. Mas ali estavam eles, juntos, felizes, transformados. Rodrigo olhou para Luana com aquele olhar que nunca perdeu o brilho da admiração genuína. Ela era sua salvadora, sua parceira, sua inspiração. Cada dia, ao seu lado, era um lembrete de que havia quase perdido tudo, mas no final, ganhara muito mais do que poderia ter imaginado. Luana olhou para Rodrigo e viu não o milionário que financiara seus estudos, mas o homem que acreditara nela quando ninguém mais fazia. O homem que a amara não apesar de suas origens, mas justamente por quem ela era. O homem que transformara o trauma de quase morrer em combustível para fazer o bem. Eles se beijaram suavemente, um beijo que continha anos de história, superação e amor verdadeiro. E naquele momento, ambos souberam com certeza absoluta que cada obstáculo, cada dor, cada desafio havia valido a pena. Porque no fim não importava que o mundo os tivesse visto inicialmente como improváveis. Não importava que suas histórias começassem em lugares tão diferentes. O que importava era que haviam escolhido se ver verdadeiramente, se amar genuinamente e construir juntos um futuro que nenhum dos dois poderia ter alcançado sozinho. A história de Rodrigo e Luana tornou-se lenda em São Paulo. Era contada como exemplo de como o destino pode ser imprevisível, de como a tragédia pode levar à transformação, de como o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Mas para eles não era uma história. Era simplesmente suas vidas, suas escolhas, seu amor. Anos depois, quando Luana finalmente completou seu doutorado e tornou-se professora universitária, ela frequentemente contava para seus alunos sobre sua própria jornada. Não para se vangloriar, mas para inspirar. Para mostrar que não importa de onde você vem, se você tem talento, determinação e talvez um pouco de sorte, pode ir a qualquer lugar. E sempre no final dessas conversas alguém perguntava sobre Rodrigo. Como era ser casada com um homem tão diferente dela? Como haviam superado as diferenças sociais? Luana sorria e respondia, sempre a mesma coisa. No fim, não havia diferenças sociais que importassem. Havia apenas 2 pessoas que se viram, se reconheceram e escolheram caminhar juntas. O resto era apenas ruído externo que eles haviam aprendido a ignorar. Rodrigo, quando fazia palestras empresariais, também frequentemente contava sua história. Falava sobre como quase morreu, sobre como foi salvo não pelos melhores médicos do mundo, mas por uma faxineira esquecida com conhecimento de química básica. E como aquela experiência mudara completamente sua visão sobre valor humano, sobre onde se encontra a verdadeira excelência, sobre o que realmente importa na vida. Sua mensagem era sempre a mesma:
Não subestime ninguém. Talento pode estar escondido nos lugares mais improváveis. E às vezes, as pessoas que salvam sua vida são aquelas que você nunca esperaria. E assim, Rodrigo e Luana viveram. Não perfeitos, porque ninguém é. Não sem desafios, porque a vida sempre traz obstáculos, mas juntos, felizes, gratos, transformados pelo amor que nascera de uma das situações mais dramáticas e improváveis que alguém poderia imaginar. A mulher invisível foi vista, o homem poderoso aprendeu humildade, e juntos provaram que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença, qualquer obstáculo, qualquer julgamento externo, porque no final, o que importa não é como você começa, mas quem você escolhe ser e quem você escolhe amar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Luana tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor improvável e transformação, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como o destino pode unir pessoas de formas extraordinárias e como o amor verdadeiro pode nascer até das circunstâncias mais improváveis. Te esperamos no próximo episódio.